A próxima grande mudança da inteligência artificial talvez não pareça uma IA mais inteligente. Talvez pareça uma pequena equipe. Uma IA entende o pedido, outra procura contexto, outra executa uma parte, outra revisa, outra testa, outra aponta riscos e, no fim, alguém ou algum sistema coordena tudo isso para chegar a um resultado. Essa é a ideia por trás dos sistemas multi-inteligentes. Não é só colocar vários chatbots conversando entre si. Também não é criar uma inteligência autônoma perfeita. É algo mais pé no chão e talvez por isso mais importante. Dividir uma tarefa complexa entre agentes de IA com papéis diferentes. Eu sou Marcos, minha formação e atuação é na área de tecnologia e hoje vamos falar sobre a próxima fase da inteligência artificial, os multiagentes. Vem comigo. Multiagentes não são várias IAs mágicas, são agentes com papéis diferentes tentando trabalhar no mesmo problema. Essa diferença parece pequena, mas muda bastante a conversa. Até agora, muita gente conheceu IA como uma caixa de resposta. Você pergunta, ela responde. Você pede um resumo, ela resume. Você pede uma ideia, ela sugere. Só que problemas reais raramente são tão limpos assim. Um projeto de software não é só escrever código. Um atendimento não é só responder rápido. Uma pesquisa não é só juntar links. Uma decisão de negócio não é só gerar uma lista bonita. Problemas reais têm etapas, critérios, riscos, exceções, revisões. Por isso, a ideia de multiagentes ficou tão atraente. Ela tenta aproximar a IA de um fluxo de trabalho, não apenas de uma conversa. Para entender multiagentes, primeiro precisamos entender o que é um agente de IA. Um agente é um sistema que tenta avançar em direção a um objetivo usando algum nível de autonomia. Ele não apenas responde uma pergunta, ele recebe uma missão. Pode interpretar o objetivo, pode quebrar a tarefa em partes, pode usar ferramentas, pode observar o resultado e pode ajustar o próximo passo. Isso não significa que ele pensa como uma pessoa. Também não significa que ele entende consequência como a gente entende. Mas significa que ele foi desenhado para fazer mais do que gerar uma resposta isolada. Por exemplo, se você pede explique o que é teste automatizado, a IA pode responder com um texto. Agora, se você diz analise este projeto, encontre onde falha testes, escreva os testes mais importantes e rode a validação, você já está pedindo algo mais próximo de um agente. Existe objetivo, existe contexto, existe uso de ferramenta, existe verificação, objetivo, contexto, ferramentas, estado, verificação. Sem objetivo, ela apenas responde. Sem contexto, age no escuro. Sem ferramentas, fica presa ao texto. Sem estado, não acompanha o que já foi feito. Sem verificação, pode entregar uma resposta confiante e errada. Agora, imagine vários agentes assim, cada um com uma função. Aí entramos nos multiagentes. Um sistema multiagente é um conjunto de agentes que interagem para trabalhar em partes diferentes de um problema. Um agente pode planejar, outro pode pesquisar, outro pode executar, outro pode revisar, outro pode testar, outro pode procurar riscos e algum mecanismo precisa organizar essa colaboração. Pode ser um agente coordenador, pode ser uma sequência fixa de etapas, pode ser uma conversa entre agentes, pode ser um humano aprovando os pontos mais sensíveis. A analogia de equipe ajuda desde que a gente não leve longe demais. Agentes de IA não são pessoas, não têm responsabilidade moral, não têm bom senso humano, não assumem culpa quando algo dá errado, mas a ideia de equipe ajuda a entender uma coisa. O valor não está em ter muitos agentes, está em ter papéis claros, comunicação controlada e critério de decisão. O valor de um sistema multiagente não está na quantidade de agentes, está na coordenação entre eles. Uma equipe mal coordenada não fica melhor porque tem mais agentes. Ela fica mais barulhenta. Com agentes de IA acontece algo parecido. Mais agentes podem trazer profundidade, mas também podem trazer custo, demora, conflito e mais pontos de falha. Imagine que você pede para uma IA criar uma estratégia de conteúdo para uma empresa de tecnologia. Um único agente pode tentar fazer tudo: definir público, criar temas, sugerir calendário, escrever ideias de roteiros e propor métricas.
Isso pode funcionar para uma primeira versão, mas o mesmo agente está tentando descobrir, planejar, escrever, revisar e avaliar ao mesmo tempo. Ele pode misturar prioridades, pode pular etapas, pode revisar mal o próprio trabalho. Agora imagine um sistema multi-agentes. Um agente coordena a missão, outro pesquisa o mercado, outro define o público, outro transforma isso em tema, outro escreve, outro revisa a clareza, outro procura risco de promessa exagerada. No final, um coordenador consolida tudo. Não é apenas várias IAs respondendo, é uma divisão de responsabilidades. Quando funciona bem, cada agente recebe uma tarefa menor e mais clara. Uma parte pode revisar a outra. O resultado pode ficar mais robusto, mas se a coordenação for ruim, o sistema junta respostas incompatíveis. Se não houver critério de parada, os agentes podem ficar revisando para sempre. Se não houver verificação, vários agentes podem coordenar entre si e ainda assim está errado. Esse é o ponto que muita gente esquece. Multi-agentes não é um sinônimo de melhor, é uma arquitetura. E a arquitetura ruim só organiza melhor o caminho até o erro. Sistemas multi-agentes aparecem agora porque várias coisas amadureceram ao mesmo tempo. Primeiro, os modelos ficaram melhores, em seguida, instruções mais complexas. Eles ainda erram, mas lidam melhor com tarefas em várias etapas. Segundo, as ferramentas ficaram mais conectadas. Hoje, uma IA pode interagir com código, documentos, navegadores, APIs, planilhas, bancos de dados e sistemas inteiros. Terceiro, empresas perceberam que IA não serve apenas para gerar texto. Ela pode participar de fluxos de trabalho, atendimento envolve histórico do cliente, regras internas e sistemas de pagamentos. Segurança envolve logs, alertas, investigação e resposta. Desenvolvimento envolve requisito, código, testes, revisões e deploy. Esses processos já são distribuídos por natureza. Por isso, multi-agentes aparecem como tendência estratégica em IA. Algumas empresas colocam sistemas multi-agentes entre as principais tendências tecnológicas para 2026. A Microsoft também tem falado de orquestração multi-agentes como caminho para automatizar tarefas complexas e combinar pessoas com agentes. A próxima fase da IA não é apenas conversar melhor, é participar melhor de fluxos de trabalho. Mas isso não significa que toda empresa precisa criar dezenas de agentes. Significa que a pergunta mudou. Antes era, qual resposta a IA gera? Agora começa a ser, qual parte do processo a IA consegue apoiar com segurança? Multi-agentes fazem mais sentido quando o problema tem partes diferentes, exige revisão e envolve algum tipo de coordenação. Em desenvolvimento de software, um agente pode entender a tarefa, outro localiza arquivos, outro implementa, outro escreve testes e outro revisa a segurança. Em atendimento, um agente pode entender a solicitação, outro consulta políticas, outro verifica histórico e outro sugere respostas com limites. Em pesquisa, um agente pode buscar fontes, outro compara informações, outro encontra contradições e outros organizam o resumo. Em segurança digital, um agente pode analisar alertas, outro cruzar logs, outro classificar severidade e outro documentar um incidente. Mas existe uma regra importante aqui. Quanto mais sensível o domínio, mais supervisão humana precisa existir. Multi-agentes podem reduzir carga operacional, mas não devem virar desculpa para tirar responsabilidade da cena. O primeiro benefício é a especialização. Um agente com papel claro pode receber instruções melhores. Um agente revisor pode ser mais crítico. Um agente de segurança pode procurar riscos específicos. O segundo benefício é decomposição. Problemas grandes ficam mais tratáveis quando são quebrados em partes menores. O terceiro benefício é revisão cruzada. Um agente pode avaliar a saída de outro. Isso não elimina erros, mas cria mais chance de detectar problemas antes do resultado final. O quarto benefício é modularidade. Você pode ajustar um agente, uma ferramenta ou uma etapa sem refazer tudo, mas os riscos também são reais. O primeiro é complexidade invisível. Por fora você vê uma resposta. Por dentro existe uma cadeia de decisões. Quem fez o quê? Qual informação foi usada? Qual etapa falhou? Qual critério escolheu a versão final? Se isso não for rastreável, fica difícil confiar. O segundo risco é propagação de erro.
Se o primeiro agente entende mal o objetivo, os outros podem trabalhar em cima de uma premissa errada. E uma conclusão errada, quando passa por várias etapas bem formatadas, pode parecer ainda mais confiável. O terceiro risco é custo. Vários agentes podem significar mais chamadas de modelos, mais tempo, mais integrações e mais monitoramento. Para algumas tarefas, um agente simples se resolve melhor. O quarto risco é autonomia sem limite. Sugerir uma resposta é uma coisa. Enviar e-mails, alterar dados, mexer em código ou aprovar processos é outra completamente diferente. Quanto mais agentes existem em um sistema, mais importante fica saber quem pode fazer o que, quando e qual aprovação. Sem limites claros, multiagentes viram uma caixa preta operacional. Um bom sistema multiagente tem objetivo claro, tem papéis diferentes, tem coordenação visível, tem rastreabilidade e tem supervisão proporcional ao risco. Objetivo claro, papéis reais, coordenação visível, rastreabilidade, humano no ponto certo. Se um sistema não tem nada disso, talvez ele seja apenas uma demonstração impressionante. A demonstração impressionante nem sempre vira sistemas confiáveis. O ponto mais importante é que o papel humano não desapareceu, ele muda. Quanto mais autonomia você coloca no sistema, mais importante fica definir objetivo, limites, critério de qualidade e pontos de aprovação. A pessoa deixa de ser apenas usuária de uma ferramenta, ela passa a desenhar e supervisionar um fluxo de trabalho. Se você quiser guardar uma ideia em frase, guarde assim: um sistema multiagente divide uma tarefa complexa entre vários agentes de IA que colaboram, coordenam ou revisam partes diferentes do trabalho. Multiagentes não são apenas vários chatbots. Não são automaticamente melhores, não eliminam erro, não eliminam supervisão e não eliminam responsabilidade humana. Eles são uma tentativa de transformar IA em parte de processos maiores, com papéis, etapas, comunicação, verificação e limites. Quando isso é bem feito, pode ser uma evolução importante da IA aplicada. Quando é mal feito, pode apenas espalhar erro por várias etapas com aparência de organização. Por isso, a melhor pergunta não é: quantas IAs eu consigo colocar nessa tarefa? A pergunta melhor é: qual é a melhor equipe de agentes que resolve o problema com clareza, segurança e verificação? Essa pergunta é menos chamativa, mas é muito mais útil. Deixe seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Seguimos evoluindo um passo tecnológico por vez.